Oi, gente! Vocês estão bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ter uma participação especial, onde eu vou contar para vocês um pouquinho de como são as noites aqui em casa. E para isso eu chamo o Davi. Vem cá, filho. Tô aqui. Fala oi pro pessoal. E aí, galera? E eu vou fazer agora com o Davi o que a gente faz todas as noites, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem só um pedacinho desse momento que a gente faz juntos aqui. Filho, onde que a gente está em Marcos? Marcos 6, né? Marcos capítulo 6. Então vamos lá fazer essa leitura? Bora lá? Presta atenção porque alguns trechos eu vou parar de ler e aí você tem que saber onde é que tá para você dar continuidade. Combinado? Isso por causa que esse é o meu problema. Não, senhor, presta atenção. Vamos lá. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos os que estavam escutando ficavam admirados e perguntaram: Cadê? De onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro. É o Por acaso carpinteiro. ele não é o carpinteiro? filho de Maria? Não é irmão de Tiago e José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então, gente, o que vocês viram é rotina aqui em casa. Eu e o Davi, nós praticamos a leitura bíblica juntos todos os dias. Algumas vezes o Davi dorme na avó dele e a gente faz isso antes de ele ir para lá ou no momento que eu vou deixá-lo ali na minha mãe. Não importa como, mas a gente se organiza para que façamos a leitura bíblica. Isso é uma regra. Agora, o que vai acontecer depois, aí o Senhor se move. Eu peço muito a direção de Deus para se mover no nosso meio, na nossa casa, nesses momentos, que eu chamo de célula. Eu acredito que é a célula principal, é o momento principal. Não adianta a gente querer discipular quem está fora, se a gente não discipula quem está dentro. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos e os mais importantes. Então, esse tempo precioso com ele, eu não abro mão. E nós, muitas vezes, é tarde da noite, mas a gente ainda não conseguiu concluir essa tarefa. Então, nem que seja um capítulo de um dos dois testamentos, mas a gente lê juntos. E às vezes os textos não são tão simples, né? Às vezes os textos eles tratam de assuntos pesados para a criança, mas eu quero dizer para vocês que, gente, eu não pulo nada. Eu não pulei nenhum capítulo até agora, a gente já está em Números e em Marcos, que a leitura do Novo Testamento eu comecei depois. Não pulo nenhum capítulo, nenhuma genealogia, nenhuma história de guerra, nada. E eu vou pedindo direção do Senhor. Eu não posso trazer aqui uma receita para vocês de como fazer, porque cada dia o Senhor mostra de um jeito. Algumas vezes a gente lê o capítulo, mas ele faz muitas perguntas, então a gente para naquele capítulo para conversar, para tirar dúvidas. Eu sempre levo o celular junto para mostrar, por exemplo, ele teve muita curiosidade sobre a roupa do sacerdote, sobre a tenda sagrada, que na Bíblia dele é a tenda sagrada, que é o tabernáculo. Gente, é impressionante como isto também me aprimora demais. Né? Isso me fomenta ainda mais a minha fome, o meu desejo de conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Então, é maravilhoso para os nossos filhos, mas é maravilhoso para nós também. Eu queria transmitir para vocês esse desejo de sentar com seu filho, gastar tempo com ele na palavra, porque a palavra vai conduzir os passos do seu filho.
desde já até o futuro, porque é uma semente. Hoje você semeia, amanhã você vai colher. Gente, eu vejo que nós, pais cristãos, temos um problema seríssimo a ser resolvido. Muitas vezes a gente terceiriza a educação espiritual dos nossos filhos para a igreja. Então, a nossa criança, ela vai para a igreja, ela vai para a Rede Criar, que por sinal faz um trabalho de excelência, o qual eu sempre aplaudo, mas a gente precisa entender que não é suficiente, né? As professoras, elas fomentam, elas provocam as crianças a quererem conhecer mais, a quererem aprender mais. E daí, onde é que isso vai continuar? Isso vai continuar em casa. Não tem outro lugar. Porque é em casa que ele vai passar a maior parte do tempo. Principalmente ali a rotina do acordar, a rotina do dormir, precisa estar ali incorporado todo o ensinamento espiritual. Tudo aquilo que a gente quer que o nosso filho lá na frente traga de retorno, né, para a sua própria vida espiritual, para a sua vida eterna. É isso que nós estamos fazendo quando a gente gasta tempo com a rotina espiritual dos nossos filhos. Nós estamos muitas vezes tão preocupados com todas as outras rotinas, não é? A rotina do estudo, da higiene, das tarefas de casa que a criança tem que aprender, enfim, são tantas coisas. Tem crianças que fazem inglês, natação, o Davi mesmo faz várias coisas, música. Mas será que tudo isso é o primordial, é o principal? A principal rotina é aquela que ensina a criança no caminho que deve andar. É essa rotina que vai levar os nossos filhos para a vida eterna com Cristo. E eu sei que pode ser cansativo, na verdade é mesmo cansativo. Às vezes a criança não está prestando atenção, né? Parece que ela não está muito afim de ouvir o que você está lendo, principalmente se você estiver lendo um trecho que não seja tão fácil de ser entendido, né? E por isso a gente precisa muito de criatividade para poder trazer a linguagem dela, aquela compreensão. A criança pode ter outras vontade de fazer outras coisas naquele momento, né? Isso acontece muito, mas isso precisa se tornar uma prática primeiro nossa, um desejo primeiro nosso. Eu quero que você entenda que se você não se apaixonar pelo momento que você vai ter com o seu filho diariamente, ele também não vai se apaixonar, ele também não vai querer. Eu aprendi a amar esses momentos, mas com tanta intensidade que muitas vezes eu não vejo a hora de chegar. Ainda que eu esteja cansada, que eu tenha feito 1000 outras tarefas e tenha que fazer ainda outras, não importa, gente. Eu não abro mão desse momento com o Davi. Esse momento da leitura bíblica, esse momento de adorar ao Senhor, esse momento de orar juntos. Muitas vezes oramos de joelhos, clamamos pelas vidas das pessoas. Muitas vezes nós oramos orações de guerra, clamando ao Senhor que traga a sua autoridade dentro da nossa casa. Muitas vezes as nossas orações são orações de arrependimento, né? E a criança está vendo ali a mãe, o pai, tendo uma prática costumeira diante do Senhor. O filho vai se acostumar com aquele ambiente. A gente tem falado tanto da atmosfera, a atmosfera profética, a atmosfera de adoração. E onde é que essa atmosfera vai ser primordialmente preparada, se não dentro dos nossos lares, com os nossos filhos? Muitas vezes os nossos filhos estão vivendo coisas que a gente não tem ideia, que a gente não tem noção, porque nós não estamos fazendo de fato, criando de fato uma atmosfera profética com eles dentro de casa. Então tem dias, por exemplo, que o Senhor me direciona a levantar clamores aqui dentro, em voz alta mesmo, e o Davi está aqui. E ele já olha aquilo de uma forma muito natural. Algumas vezes eu vou em direção a ele, eu toco na sua cabeça e eu começo a orar ali com a mão na cabeça dele, e ele está se acostumando cada vez mais com esse ambiente. E eu creio que o Senhor está forjando, preparando, capacitando Davi para ser quem ele tem que ser. Mas eu sou cooperadora de Cristo, eu sou cooperadora do Senhor nesse trabalho. Ainda que o Senhor tenha planejado algo para o meu filho, se eu não me posicionar como autoridade espiritual dentro da minha casa, isso não vai acontecer.
Por que será que tem tantos filhos que se perderam? Será que não foi um pai, uma mãe que não se posicionou devidamente? Essa é a minha grande preocupação. Então, esse vídeo é para trazer um alerta para nós pais. Esse assunto não acabou, eu quero continuar falando disso. Eu creio que nós precisamos demais de recursos, de compreensão, de entendimento do que nós precisamos fazer para que os nossos filhos sejam salvos, salvos do inferno. Porque Satanás, ele sabe de forma sutil trazer o inferno para dentro da nossa casa e às vezes até a gente acha que tá bonitinho, que tá tudo bem, que aquele vídeo é legal, que aquela música não tem problema, e na verdade é Satanás já entrando e já se estabelecendo. Quando os nossos filhos tiverem uma certa idade, uma certa maturidade, eles vão aceitar naturalmente algumas coisas para a sua própria perdição e para a nossa própria tristeza. Então, em nome de Jesus, você está cansado, você está com sono, você está cheio de outras coisas para fazer? Cuide do que é principal. Leve o teu filho no caminho em que se deve andar, não de forma superficial. Se aprofunde na palavra, busque conhecimento. Tem muita coisa boa, tem muito material bom. Eu vou falar disso numa próxima vez, mas que nós possamos fazer o nosso sacerdócio dentro de casa acontecer de fato, a educação espiritual dos nossos filhos é nossa responsabilidade e que nós sejamos vencedores nisso. Eu creio que é uma das maiores vitórias que nós temos a conquistar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance o teu coração e faça o efeito que precisa fazer. Em nome de Jesus.